Oi, meu nome é Luísa Cristina Zin e eu estudo comunicação social. Eu resolvi fazer parte da oficina porque eu fiquei muito tempo parada, criativamente falando. Eu estava trabalhando com design, trabalhando com escrita, mas tudo era sempre à base de uma encomenda, à base do que outras pessoas queriam. E eu acabei parando um pouco com as coisas que eu fazia pra mim. Então, eu decidi fazer essa oficina e procurar maneiras de me expressar criativamente. Eu tô conectada com a arte desde criança, né? Eu sempre desenhei muito, colori e gostava de fazer escultura de massinha e várias dessas coisas. Mas, conforme eu fui crescendo, eu me apaixonei pela escrita e foi uma das coisas que eu desenvolvi bastante. E um pouco mais tarde eu descobri o audiovisual, que era o que realmente me faz muito feliz e é uma coisa muito importante para mim. Então eu comecei a tentar estudar e a fazer diferentes modos de audiovisual. Tanto é que trabalhos da escola passaram a ser audiovisual. Então eu comecei a fazer stop motion para trabalho de matemática e vídeos de paisagens da cidade para trabalhos de história. Então começou a ser uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. Sempre assisti vários filmes e séries de países diferentes, então eu não posso falar assim, eu tenho uma inspiração definitiva. Não, é uma mistura de várias e várias coisas que se acumularam e que ficaram presentes em mim durante todo esse tempo que eu tô aí tentando fazer as coisas. Então é isso. Agora vocês vão ficar com o meu produto, o meu produto do laboratório, e eu também vou explicar um pouquinho dos processos de como foi a construção desse produto. Vejo todos os dias lugares, todos temporariamente adiados de serem visitados. Relembro de quando era fácil e seguro ir para qualquer lugar. Agora sinto saudade. Viagens em família, irritantes horários de ônibus, amigos e abraços. Jamais imaginaria a ausência dessas coisas. Relembro, mas com esperança de reviver. Voltarei a viajar. Então, a primeira coisa que a gente começou com as oficinas e em uma das atividades, Sofia, uma das nossas colegas que vai apresentar depois, a Sofia, ela falou sobre... Ela fez uma peça de giz pastel e ela comentou sobre essa peça falando que hoje, atualmente, né, principalmente na pandemia, que as nossas janelas, elas ficaram muito parecidas com as telas de computador, televisão, celular, porque todas essas telas a gente vê, mas a gente não pode interagir. Assim foi nossa janela, a gente vê o que está acontecendo lá fora, mas a gente não pode interagir, pelo menos não do jeito, da forma que a gente interagia antes. E quando ela falou isso ficou muito na minha cabeça. E essa foi uma das minhas primeiras inspirações. No último dia de oficina a gente fez um exercício. Você escrevia uma palavra e fazia um acróstico
contando uma história com essa palavra. Para fazer essa minha obra, eu utilizei essas duas inspirações maiores. Então eu usei a janela como tela mesmo, e eu usei a frase "voltarei a viajar", no sentido de que a gente vai voltar a poder ir para novos lugares, para poder fazer as coisas que a gente já estava acostumado a fazer, mas que, de certa forma, com essa pandemia, até para nossa própria segurança, a gente teve que interromper um pouco todo esse processo que a gente podia sair, podia fazer as coisas com segurança, né? Com relativa segurança. E para isso, eu escolhi uma das janelas aqui em casa e eu fiz elas com alguns cenários de viagem, né? E como vocês viram, eu pintei no vidro e aí eu fui fazendo esse stop motion da partezinha que eu pintei. Foi, apesar de cansativo, foi muito divertido. Minha irmã me ajudou fazendo uns cliques, porque senão eu ia ter tido um colapso nervoso de ter que tirar todas as fotos e voltar e não mexer na câmera. E ela me deu uma força com isso. E foi muito, muito interessante todo esse processo, porque realmente me fez refletir em voltaremos a viajar e como é importante a gente voltar para esse lugar e o quanto está sendo a nossa esperança de voltar para o que era antes, para um pouquinho do que era antes, né? Então, eu vou deixar vocês com um pedacinho do que eu pintei, um pedacinho do processo.
vocês para assistirem um pouquinho do que eu desenvolvi no audiovisual esses tempos. Então, vocês vão ver alguns vídeos que eu fiz de stop motion, alguns trabalhos de matemática. Vocês vão ver também alguns vídeos simples que eu fiz. E tem um vídeo muito importante para mim, que eu deixei pro final, chama Eu Jardim. E eu tive a oportunidade de participar da mostra Muda da universidade aqui da minha cidade, da UFSJ, com esse filme. Não ganhei nenhum prêmio, mas para mim o prêmio era conseguir participar. Eu estava no ensino médio ainda. E eu também consegui expor esse curta no Festival Literário daqui da minha cidade, na Felite, de São João del Rei. E foi muito bacana, porque foi um momento que as pessoas apreciaram um pouco do que eu estava fazendo com tanto amor. Então, essa está sendo outra oportunidade de mostrar para as pessoas isso que eu amo tanto fazer e que tá assim, faz o meu coração quentinho todas as vezes que eu penso no que eu fiz e nas possibilidades que eu tenho de ainda fazer e na possibilidade de participar de eventos tão incríveis quanto esse festival foi, tá sendo, as oficinas, as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz, tudo foi muito bonito. Então eu vou deixar vocês aqui um pouquinho com o que eu já tinha aqui guardadinho e poucas coisas eu compartilhei com as pessoas. Tô compartilhando agora com vocês, então tá sendo muito especial pra mim esse momento. Um beijo e muito, muito obrigada por todo mundo que pegou esse tempinho pra poder me assistir aqui. Eu tô muito feliz, sério, sem condições. Beijo. Dia desses, eu estava prestes a tomar uma decisão difícil.
Uma amiga minha me contou sobre um jardim. Ela disse que se você tem sementes, mas a terra não é boa, por que você vai ficar tentando plantar essas sementes, sabendo que elas não vão virar flores? Poxa, a gente sempre sonha com esse jardim florido, mas nunca pensa que plantar pode ser difícil. Precisamos aprender muito antes de tentar plantar esse jardim. Não dá para tentar plantar uma semente se as condições climáticas vão impedir que a planta cresça. Então, para começar o jardim, você tem que se preparar, juntar todos os materiais e ir para onde o clima é melhor. Às vezes, a semente era de uma planta errada, e aí você precisa começar tudo outra vez. Para a planta crescer, dá trabalho. Você precisa saber a quantidade certa de água, luz, quando trocar o vaso, sem falar que a sua planta precisa ficar feliz. Ela precisa saber que você gosta dela. Plantas crescem mais rápido quando ouvem música boa. Elas crescem mais ainda quando percebem que você ama elas, mas que elas também se amam. Daí vem uma chuva acompanhada de um vento forte e os galhos quebram. As plantas tombam. Elas se machucam e precisam de cuidados. Mas principalmente, elas precisam de tempo para se recuperar. O tempo é um santo remédio. E aí, quando você acha que elas estão bem e que seu jardim está perfeito e a salvo, as folhas começam a cair. As flores começam a murchar. Mas calma. As folhas precisam cair para a planta florescer outra vez.